O arquétipo, então, ele é o genérico diante dos nossos específicos. Como eu disse, a mãe genérica não existe. Mas, ao mesmo tempo, ela é alimentada o tempo todo pelas mães que existem e que formam uma imagem dessa mãe genérica. Ninguém pode encarnar uma mãe arquetípica, mas a gente encarna uma imagem desse arquétipo. Uma das faces desse arquétipo pode ser encarnada por cada mulher, quando ela materna, né? E esse arquétipo, ele é dual. Assim como eu disse que a imagem de Deus é dual, é um Deus que pode beneficiar, mas pode castigar, que pode trazer graça, mas pode trazer desgraça, o arquétipo também, ele é dividido entre uma face, que é uma face luminosa, não é? Que é uma face voltada para o espiritual, voltada para as potências positivas. É ruim colocar positivo e negativo, porque tudo isso é muito subjetivo, né? O que pode ser positivo para mim pode ser negativo para uma outra pessoa. Mas ele tem duas faces que são antagônicas, mas que falam da mesma coisa. É a moeda. Moeda do lado da cara e moeda do lado da coroa continua sendo moeda, não é assim? Então, assim, o arquétipo ele vai ter, de alguma forma, uma divisão entre um lado que é um lado luminoso e um outro lado que é um lado sombrio. O lado sombrio do arquétipo ele está muito ligado com o afeto. Ele é imediato como o afeto, ele é intenso como o afeto, ele muda de uma forma muito categórica como o afeto. Mas arquétipo faz parte dessas duas... Ele manifesta essas duas questões na sua totalidade. Tá? E também, quando nós pensamos no arquétipo, nós vamos pensar que ele vai ter uma dualidade sempre com um outro arquétipo. Existe mãe sem filho? Não tem como, né? A gente pensar na imagem de mãe se nós não pensarmos na imagem de filho, que ajude a compor esse papel de mãe. O arquétipo de filho é igual ao arquétipo de mãe? Não. Cada filho é um filho, existem várias possibilidades do que é ser filho, não é assim? Só que existe uma conexão íntima entre esses dois arquétipos que faz com que um não funcione sem o outro. Assim como não existe aluno se não existe professor. Ou não existe professor se não existe aluno. E o Hillman, que explicitou essa sacada, né, que é um teórico junguiano bastante importante, e que ele fala que nessa relação sempre vai estabelecer um jogo entre esses dois papéis. Aí a coisa vai ficando mais complicada, né? Porque assim, o arquétipo ele já carrega em si uma dualidade, ele está ligado com uma outra força que também carrega em si uma dualidade, a situação vai ficando cada vez um pouco mais complexa, né? E aí esse é o mote para o nosso próximo conceito. E essa parte é chata de conceito, mas ela é importante para que a gente possa seguir. Toda a nossa psique ela vai funcionar, tudo que nós recebemos de estímulo, de informação, todo novo que nos chega, toda experiência que precisa ser assimilada, ela vai ser assimilada de uma forma meio que compartimentada. Como é que vai ser essa compartimentação? Eu estou fazendo errado. Essa compartimentação, feio, estranho, mas ela vai girar em torno do mesmo tema. Então vamos voltar lá novamente para a imagem da mãe. Quando nasce o filho, nasce uma mãe? Nasce, né? Mas essa mãe nasce pronta? Todas as referências dessa mãe já estão bem constituídas? Não. O que vai acontecer? Quando ela está lá e descobre a concepção, às vezes esse já é o momento em que o complexo de mãe nela se formou. Mas ela já tinha um complexo de mãe que vinha da relação dela com a mãe, não é? Mas se formou uma nova face dentro daquele complexo. Vamos sair
Vamos sair do exemplo da mãe. Acho que o exemplo do professor pode ser mais fácil. Porque não mistura com tanta coisa. Primeira vez que uma criança vai para uma escola, ali nasce uma coisa dentro dela, né? Ali ela aprende a ser aluno. Ela está numa relação com um complexo de alguém que aprendeu a ensinar. Aí, o coleguinha tem uma dificuldade. E ele vai lá e ajuda o coleguinha. De alguma forma, ele dialogou com o complexo do professor e esse complexo nasceu dentro dele. E aí, todas as experiências que ele teve ao longo da vida inteira, que falam de aprendizado e de ensino, sobre a face do ensino, vão ajudar ele a compor uma imagem de professor dentro de si. Ficou mais claro? Então, assim, ele teve um primeiro contato com a experiência de ser professor. A vida chamou ele para viver aquele papel de ser professor. Naquele momento, aquilo é novo, é inédito para ele. O que vai acontecer? Aquela experiência ela vai ser uma experiência que vai ser carregada de afeto. Ou seja, ele vai se emocionar por esse novo. Vai chegar alguma emoção até ele, por ele estar sendo chamado a viver aquele novo. E aí aquele novo, aquela emoção forte, ela vai mobilizar um arquétipo, que é o arquétipo do professor. E aí, de lá, do arquétipo do professor, que ele vai tocar, que ele vai beber daquele arquétipo do professor, vai nascer dentro dele uma imagem de professor em si. Aí ele viveu aquela experiência, certo? Ali ensinando para o coleguinha. E aí o coleguinha ficou muito agradecido, as pessoas que estavam no entorno elogiaram, ele viu que ele tinha facilidade para fazer aquilo, ou seja, surgiu a partir dali uma espécie de gratificação. Ele foi recompensado, bem recompensado por aquele papel, não é? Aí o que é que ele vai fazer? Vai querer ensinar um outro coleguinha. Daqui a pouco ele vai ser monitor da sala. Daqui a pouco ele vai estudar e vai querer ensinar e vai virar professor e vai virar pós-doc. Vai ser professor dos formadores de professores. Todas essas experiências que ele viveu e todos os afetos que permeiam essas experiências vão compor aquilo que a gente chama de complexo. Isso funciona para o professor? Isso funciona para tudo. Todas as nossas experiências na vida, elas vão ser assimiladas e elas vão ser aglutinadas dentro de algo que é complexo. Complexo por quê? Porque são vários fatores em comum, tratando sobre o mesmo tema, orbitando sobre o mesmo tema. E aí a gente olha e vê que aquilo ali faz parte de uma coisa que se parece, né? O complexo, ele tem uma função dentro de nós, ele é tão importante para a nossa psique, que ele vai virando outros eus. Será que eu falo com essa mesma modulação de voz, com essa mesma postura, usando essa mesma didática o tempo todo? Não, graças a Deus. Né? Por quê? Porque existem outras demandas dentro de mim, existem outras necessidades, existem outros papéis que eu preciso exercer ao longo da vida. Mas hoje a gente estava com um encontro marcado. Eu passei aí alguns dias preparando essa palestra. E aí, o que foi sendo constelado dentro de mim? O complexo do professor. Então eu fui buscando todas as referências, desde a minha primeira alfabetizadora, a Jung, o Kaucher, todas essas imagens de professor, elas foram se retroalimentando dentro de mim, para que eu pudesse chegar nesse momento, para de alguma forma transmitir esse conhecimento para vocês. Isso funciona assim com tudo o tempo todo. Não é que fulano é complexado. Não, todo mundo é complexado. Inclusive, quanto mais complexado for, melhor, porque é sinal de que existe uma variação maior entre os complexos e que isso possibilita mais chances para a pessoa absorver e a tratar de todas as experiências. Mas aí eu vou numa aula
que eu nunca fui, de uma técnica que eu nunca vi, eu vou ter algum reconhecimento, porque eu sei que naquele papel eu estou no papel de aluno, mas aquela imagem de professor que eu estou vendo é uma imagem que é inédita para mim. O que vai acontecer com essa experiência? Eu vou pegar essa experiência e vou falar, não, mas isso aqui parece com uma aula, e vou jogar lá para o complexo. E aí o meu complexo de professor ele vai ficar ainda mais dinâmico por mais uma imagem. Então, assim, é a partir dos complexos que a gente também vai ter uma função importante, que é de conseguir trazer para a nossa experiência pessoal aquilo que é coletivo. Eu vou conseguir apreender o coletivo e transformar aquilo em algo que é pessoal. Eu vou fazer disso uma parte da minha história. Isso se alimenta só com as experiências que a gente tem? Com essa experiência, por exemplo? Se alimenta com essa experiência, mas se alimenta com um outro detalhe, que é a nossa capacidade interior de produzir experiências. Uai, gente, mas existe isso? Existe. É o que nós chamamos de fantasia. Nós vamos falar sobre a fantasia um pouquinho mais adiante, tá? Mas é importante perceber que a fantasia, ela alimenta o complexo.